Saudações pessoal, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. Nós vamos resolver hoje um exercício que é da FUVEST. Considere a tabela a seguir. Na tabela a gente tem aqui três substâncias diferentes, o oxigênio, o fenol e o pentano, e nós temos aí valores de ponto de fusão e pontos de ebulição dessas três substâncias, tá? Qual o estado físico? Então, a gente vai procurar o estado físico dessas substâncias à temperatura ambiente. E ele colocou uma observação aqui para a gente. A observação diz que a gente vai considerar a temperatura ambiente como sendo 20 graus Celsius, tá bom? Então, basicamente, a gente tem o seguinte. Temos três substâncias diferentes e temos uma temperatura que é de 20 graus Celsius. E a gente quer saber em qual estado físico essas substâncias vão estar a 20 graus Celsius. Lembrando que nós vamos estudar aqui, a gente está estudando três estados físicos da matéria. O estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso, tá? Então, um desses estados, essas substâncias vão estar, tá? Então, para a gente fazer esse exercício, a gente vai fazer um termômetro aqui. Na verdade, um não. A gente vai fazer 3 termômetros. Mas que termômetro torto? Nunca vai ficar reto, tá, pessoal? Já? Pronto, tá bom assim. Um termômetro, o segundo termômetro e o terceiro termômetro. No termômetro a gente vai analisar mais ou menos aqui, ó, como sendo 20 graus Celsius, tá? Então essa linha tracejada que eu estou colocando aqui, que também está meio torta, ela vai estar indicando para a gente o que são 20 graus Celsius. E a gente vai observar que a gente tem três substâncias, né? O oxigênio, vou colocar aqui, oxigênio. Nós temos aqui fenol e o pentano, né? Então fenol e o pentano. Beleza. Qual que é o ponto de fusão do pentano, né? O ponto de fusão é a passagem que a gente vai ter entre o sólido para o líquido, tá? Entre o sólido e o líquido, a gente tem o que a gente chama de ponto de fusão. Ponto de fusão. Entre o líquido e o gasoso, a gente tem o ponto de ebulição, tá? Então, a gente vai procurar primeiro qual é o ponto de fusão que a gente tem aí para o oxigênio. Ponto de fusão, essa temperatura que está aqui, ó, é de menos 218,4 graus Celsius. Eu vou colocar ali apenas menos 218. Aonde que vai ficar esse menos 218? Acima de 20 ou abaixo de 20 graus Celsius? Abaixo, né? Não pode estar acima. Se é uma temperatura menor, a gente vai colocar aqui abaixo, ó, menos 218, beleza? Esse menos 218 é o nosso ponto de fusão, mas o oxigênio também tem um ponto de ebulição. Qual que é esse ponto de ebulição? Menos 183. Então, ó, menos 183, ainda abaixo do 20 graus Celsius, né? Então, a gente vai colocar aqui, ó, menos 183. Pessoal, não está em escala, tá? Então, assim, essa variação aqui, esse espacinho entre o 218 e o 183... óbvio que seria diferente entre esse espaço dos 183 e o 20 graus Celsius. Não, mas não está numa escala certinha. A gente só está colocando aproximado aí para vocês saberem as posições que estão cada um deles. Então eu tenho aqui, ó, o ponto de ebulição e tenho o ponto de fusão. Abaixo do ponto de fusão, o que eu tenho? A gente vai olhar aqui, ó, antes do ponto de fusão, o que a gente tem? A gente tem apenas o sólido. Então, significa que aqui embaixo, ó, temperaturas abaixo de menos 218 graus Celsius são sempre sólidos, tá? Entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, o que a gente tem? Olha só, entre esse PF que eu tenho aqui e esse PE que eu tenho aqui, o que eu tenho? Ó, eu não tenho um líquido, ó. Acima do ponto de fusão e abaixo do ponto de ebulição, eu tenho um líquido. Então, aqui no meio eu tenho líquido. E acima do ponto de ebulição, ou seja, depois desse PE aqui, eu só tenho gás. Então, a 20 graus Celsius, o que eu vou ter para o oxigênio? Ele vai estar no estado gasoso. Estão vendo? Porque 20 graus Celsius está acima do ponto de ebulição. Beleza? É bem tranquilo, né? Se você der uma analisada assim, não é uma coisa tão complexa que a gente tem aí para estudar. Então, aqui vamos continuar o nosso termômetro. Beleza. Olha só, o fenol, ele tem um ponto de fusão em 43 graus Celsius. O ponto de fusão dele já está acima agora, ó, 43, tá? Não, eu vou colocar aqui, ponto de fusão e o 43 para cá.
43 graus Celsius, tá? O ponto de fusão já está acima aqui, ó, dos 20 graus Celsius, que é a temperatura ambiente. O ponto de ebulição vai estar mais acima ainda, tá? Qual que é esse ponto de ebulição? É 182. Então, aqui, ó, 182 graus Celsius. Ou seja, agora meus 20 graus Celsius eles estão abaixo do ponto de fusão. E a gente sabe que abaixo do ponto de fusão ele tem que ser sólido. Então, eu descobri que o fenol vai ser sólido, tá? Se fosse aqui entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição seria líquido e acima do ponto de ebulição seria gasoso. Mas 20 graus Celsius está abaixo do ponto de fusão. Então, temos um sólido aqui para o segundo caso. No terceiro caso, onde a gente tem o pentano, olha lá. Pentano eu tenho ponto de fusão em menos 130 e o ponto de ebulição ali em 36,1, tá? Então, a gente vai lá, ó, menos 130. Menos 130 é o ponto de fusão. E o ponto de ebulição está um pouco acima aqui, ó. Ponto de ebulição está em 36,1, sendo aqui embaixo a gente está no 20 graus Celsius, né? Então, a temperatura de 20 graus Celsius, ela está entre o ponto de ebulição e entre o ponto de fusão. Então, significa que a gente tem ali um líquido, né? Entre os dois pontos eu tenho um líquido. Acima do ponto de ebulição é gasoso, abaixo do ponto de ebulição ali eu vou ter um sólido, né? Abaixo do ponto de fusão, desculpa, eu vou ter um sólido. Então, aqui eu vou ter o oxigênio no estado gasoso, o fenol vai estar no estado sólido e o pentano vai estar no estado líquido. Então, ficou gasoso, sólido e líquido, beleza, pessoal? Basicamente é isso, tá? Tranquilo? Ó, vou marcar nosso corretinho aqui. Fica sempre mais bonito de vermelho. Vai de vermelho, então. Então, ó, mais uma questãozinha correta, mais uma questãozinha aí na FUVEST para vocês, uma questãozinha de química. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício de química. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like nesse vídeo. Não esqueçam também de compartilhar nas suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.